Eu gostaria de cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus, desejar a todos uma excelente manhã com Cristo. Chegou o momento de meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra em Ezequiel 47, versículo 3, 4 e 5, que nos diz assim: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Glórias a Deus, aleluias. Muitas das vezes, em nossas vidas, somos guiados pelo anjo do Senhor a atravessar situações difíceis. Somos levados diante de situações difíceis que, diante dos nossos olhos, parecem que não vamos conseguir. Porque Ezequiel entra nas águas e as águas davam, a primeira medida dava nos tornozelos. E ele foi andando, e quando ele começa a andar, o anjo vai e mede mais 1000 côvados e fez com que ele passasse pelas águas, águas que já davam pelos joelhos. E o anjo vai, mede mais 1000 e faz com que ele passe, e as águas dão pelos lombos. Mas na outra medida que o anjo mede, era um rio que ele não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deveriam passar a nado, rio pelo qual não se poderia passar pela profundeza das águas. E nós vemos o anjo guiando Ezequiel numa situação difícil. E muitas das vezes, aos olhos humanos, existem situações que parece que nós vamos afundar, que não dá para passar por diversas situações, devido serem profundas demais e aos nossos olhos parece que não vamos conseguir. E hoje, o Senhor, Ele te chama para que você venha compreender que todo caminho que Ele te leva, o anjo do Senhor vai medindo e você vai ter que ir caminhando. E saiba que o anjo do Senhor, ele não vai te abandonar nesta situação difícil. A situação vai se tornando cada vez mais difícil de atravessar, mais profundo. Mas, se olharmos para cada situação, o anjo estará sempre ao nosso lado, porque a própria palavra do Senhor nos diz assim, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra de todo mal. Mas é preciso temer ao Senhor, mas é preciso obedecer ao Senhor, mas é preciso andar com o Senhor, noite e dia. Não podemos ser aquele tipo de pessoa que o Senhor
diz na sua palavra que aquele povo adora o Senhor de lábios, mas o coração está longe dele. Porque quando nós fomos provados, assim como Ezequiel foi provado nessa situação, se nós não estivermos com nossos corações firmados no Senhor, nós não atravessaremos as águas que estão diante de nós. Nós não atravessaremos as situações mais difíceis das nossas vidas. Por isso o Senhor ele vem falando ao povo dele que é necessário se preparar, que é preciso se achegar a ele e ele vai se achegar a nós. Mas a geração que nós estamos vivendo, geração de cristãos fracos, geração de cristãos que levantam pessoas para caminhar por elas, geração de cristãos que não querem ter trabalhos, geração de cristãos que não querem mais tirar tempo na presença do Senhor, é uma geração que não vence. É uma geração que vai sucumbir em águas profundas. Vai voltar para trás, vai abandonar o barco onde o Senhor está. Porque é uma geração que não quer passar luta, não quer passar por dificuldades, não quer passar por situações difíceis. E é preciso um despertar para que venhamos nos colocarmos na presença do Senhor de tal maneira que o céu desça à terra, que o céu venha se manifestar em nossas vidas. Olhe para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Elias, o profeta Elias, ele tinha as mesmas paixões que nós temos, os mesmos sofrimentos que nós temos. Mas quando ele se depara com os profetas de Baal, ele conserta o altar e ele ora e fogo do céu desce. E ele ora e o Senhor responde com fogo. E ele vai e destrói os profetas de Baal. E os cristãos de hoje, eles não querem mais passar lutas, eles não querem mais enfrentar dificuldades, eles não querem mais se colocar na presença do Senhor. E quando vem a luta, quando o Senhor nos conduz a passarmos por águas profundas, existe o murmúrio, existe a desistência. As pessoas desistem, as pessoas param em meio ao caminhar. As pessoas olham para o Senhor e dizem: não quero viver uma vida dessa. Porque acham que o paraíso é aqui na terra. Esquecem que nós somos levados a ser provados para que Deus venha saber aonde está firmado nossos pés e aonde está firmado nosso coração. Não adianta tentar fugir, porque o Senhor nos chama a uma caminhada aonde nós teremos dificuldades, nós enfrentaremos obstáculos, nós enfrentaremos situações difíceis, nós enfrentaremos
situações que nós temos que atravessar em nome do Senhor. Porque se nós cremos que o Senhor acampa os anjos dele ao nosso redor, o que é que nós temos que temer? Porque se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vemos que apenas um anjo destruiu num dia, destruiu 185.000 de um arraial inimigo, dos inimigos de Israel. Apenas um anjo. E o Senhor não diz na sua palavra que um anjo nos guarda. O Senhor, ele nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra do mal. Aí eu te pergunto nesta manhã, qual água profunda que você está entrando e você não está querendo entrar? Porque o anjo tem medido por onde você tem que passar. E você tem esperneado? E você tem desistido? E você não quer passar? Existe um hino na harpa cristã que diz assim: depois da batalha me coroará. Se nós não lutarmos, se nós não prosseguirmos, nós não vamos chegar ao fim da jornada. Nós ficaremos prostrados em meio ao caminho e não alcançaremos o objetivo, que é chegar na terra prometida. Nós não chegaremos, aleluia Jesus, na presença do Senhor e seremos, aleluia, aleluia Jesus, vitoriosos. Porque o Senhor, ele diz claramente na sua palavra, nós receberemos o nosso galardão segundo as nossas obras. O Senhor diz na palavra dele que Efraim retrocedeu no dia da batalha. E o Senhor não teve prazer em Efraim. Sabe o que isso significa? O Senhor não tem prazer em covardes. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito forte, Ele nos consola em meio à caminhada, Ele nos sustenta em meio à jornada, Ele envia o seu anjo, o anjo vai medindo, mas o anjo está ali, a dificuldade no caminho vai aparecendo, mas o anjo do Senhor está ali ao nosso lado. É preciso passar. É preciso atravessar. É preciso continuar. Jesus Cristo, ele sabia qual era a finalidade dele aqui na terra. Ele sabia que ele ia encontrar, aleluia, ele ia ser humilhado, ele ia ser cuspido, ele ia ser açoitado, ele ia ter que pegar o caminho do Calvário, ele sabia que ele ia ter que enfrentar a morte, uma morte de cruz. E ele venceu. Ele diz claramente na sua palavra que tivéssemos bom ânimo, que ele venceu o mundo. Sabe como que Cristo venceu? Ele sendo o Filho de Deus, ele sendo o Salvador, ele deixou de orar, ele jamais deixou de enfrentar as apostasias, ele jamais deixou de enfrentar o pecado. Ele enfrentou ao próprio Satanás cara a cara. E venceu. E sabe qual foi sua maior vitória?
Foi enfrentar a cruz, ser crucificado, passar pela vergonha, passar, aleluia, pelos açoites, passar pela coroa de espinho, ser exposto à vergonha pública. E até mesmo no momento da sua crucificação, estando ele crucificado, ele ainda estava sendo injuriado por um dos ladrões que estava ao seu lado. Jesus foi posto numa situação tão grande de vergonha pública que ele foi crucificado entre dois ladrões. Mas ele não desistiu da cruz, ele não desistiu daquilo que era o propósito de Deus na sua vida. E por que é que você tem desistido de tão pequenas lutas que você tem passado? Ah, missionária, mas você não sabe o que eu tenho passado. Mas eu sei que todos nós passamos por lutas, por provações. Mas o Senhor, Ele nos garantiu: eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. O Senhor nos garantiu que Ele nos guardaria, a nossa entrada, a nossa saída. Ele nos garantiu que não deixaria vacilar os nossos pés. Mas para isso, nós precisamos estar com nossos pés firmados na rocha que é Cristo. Não importa o caminho a qual temos sido levados pelo anjo do Senhor, não importa se ele tem medido mais 1000, se o rio é profundo, não importa se as águas são profundas. O anjo do Senhor, ele se responsabiliza. Mas é preciso atravessar por este rio da vida, é preciso atravessar por essas águas profundas com fé, sabendo que nós não seremos submergidos, porque a palavra do Senhor, ela nos diz claramente, aleluia, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eles não te queimará, não arderá a chama em ti. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por quê? Porque nós seremos provados igual o ouro no fogo. É preciso, aleluia, ser queimada toda impureza, todo pecado das nossas vidas, enquanto nós estamos na caminhada, para que nós possamos realmente, assim como nós cantamos, aleluia, no hino da Santa Ceia, alvo mais que a neve. Nós teremos que nos tornar mais alvos do que a neve, e para nos tornarmos mais alvo do que a neve, nós passaremos por situações difíceis, nós passaremos por momentos que o anjo nos levará por caminhos, aleluia, que diante dos nossos olhos parecem que nós não vamos conseguir. Mas se andarmos por fé e não por vista, se andarmos confiando no Senhor, é Ele que nos guiará pela vereda da justiça por amor do seu nome. Aleluias. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Deus dos exércitos, desde agora e para todo sempre. O Senhor, Ele jamais vai te abandonar diante de situações difíceis. O Senhor jamais te deixará. O Senhor é Deus zeloso, o Senhor é Deus conosco, é o grande Emanuel. O Senhor estará conosco na alegria, na tristeza e na dor. Que você venha crer, que você venha confiar e que você venha prosseguir
e que você não venha desistir em meio a esta caminhada. Que você venha realmente meditar nesta palavra e crer que independente, aleluia, das águas profundas a qual você tem sido levado, você não se afogará, porque o anjo do Senhor está ao teu lado, e ele te guiará, e ele te levará, e é ele que não vai te abandonar. Ele está aí para pelejar por você. E o Senhor Jesus é aquele que jamais vai te abandonar em qualquer situação. Creia, não desista, fica firme, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Amém? Que você tenha realmente um excelente dia na presença do Senhor e guarde esta palavra no teu coração e que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.